Eu sou a Vanderleia Santos, como diz o meu amigo, é Santos porque eu moro em Santos. Eu sou escritora, compositora. Eu vim aqui para lançar o meu livro, A História de Anne. Eu estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Já tivemos a oportunidade de bater um papo com esse grande profissional, Geraldo Cohen, falando sobre inteligência artificial. Mas hoje nós vamos desvendar alguns segredos dele, porque ele se tornou esse grande profissional. Geraldo, gratidão, né? Sempre muito bom revê-lo. Obrigado, cara. Conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória, que é inspiradora, tá? Conta aí os sucessos todos que você teve, dividiu e proporcionou para muita gente. Ok, vamos lá. Nasci muito longe, né? Nasci no Egito. Opa, Minha família veio para cá em 57. E para entrar direto no assunto, eu tive acho que três fatores de sorte. Primeiro fator de sorte, meu pai era um homem de visão. Meu pai vendia móveis de escritório. E ele conheceu uma empresa, vejam bem, estou falando de 1957, 58, tá? Computador assim, quase nenhum, ainda não existia, digamos, comercialmente. Estava em pesquisa em universidades. Meu pai, vendendo móveis de escritório, vendeu para uma empresa, uma pequena empresa, estava começando no Brasil, chamava IBM. Estava no comecinho. E ainda não vendia computadores. Vendia aquelas máquinas de cartão perfurado, quem é velho da informática conhece. Bom, sem dúvida. E 12, 13 anos me colocou para fazer estágio lá. Nas férias da escola, você não vai ficar sem fazer nada, você vai fazer estágio. Então, não tinha Butói ainda, né? Não era no perto da Butói, não, tá. Não, sabe onde ficava a IBM? Ficava na Barão de Tapetininga, num andar de um prédio de escritório, né? Embaixo era Olivetti e em cima era a IBM. Ok. E a IBM roubava técnicos da Olivetti. Não, você tem, depois ficou aquele monstro. Bom, então já me despertou interesse por máquinas que computam. Não, mas ainda não era computador, eram máquinas de ciclo fixo. Isso é um dos lados que eu considero que tive muita sorte de um bom pai que já teve essa visão. A outra é meu gosto por matemática. Eu gosto de matemática, minha formação na área de matemática, e logo comecei a me interessar por lógica matemática, daí computação nasce da pesquisa em lógica matemática. Então, essas duas coisas eu considero assim fatores de sorte enormes, né? O terceiro fator de sorte, eu acho que é uma sorte muito grande, é uma questão de tempo. Quando comecei a trabalhar, eu fiz aqueles estágios que meu pai mandava fazer, ok e tal, e depois começou a aparecer computador mesmo, propriamente. Primeiro eram os bancos que tinham computador. Sim. E nesse momento eu era um cara que já tinha algum conhecimento de computador. Não tinha muita gente assim. Então fui trabalhar, meu primeiro emprego, tirando esses estágios, eu tive vários, diversos. Já fui num banco, né, um Banco Real na época. Ok. Já era paulista já? Não. Tá. Era na 15 de novembro. Certo. Todos os bancos eram lá no centro da cidade. Tá. E então, essa sorte significa que comecei já uma carreira onde tinha pouca gente, portanto, inclusive, era bem pago. Sim. E então, um negócio que prometia inovação. Prometia inovação. Então, a primeira fase foi computadores grande porte. Isso é muito bom. Isso, os chamados mainframes, né? Hoje
Isso. Hoje em dia pouca gente conhece. Eu trabalhei lá com 3270, aqueles terminais V, fácil V. Pois é, eu fiz a implementação dos 3270 no Banco Real quando começaram. Né? Eu estava antes ainda no cartão perfurado. Aí aparece o terminal, falei, nossa, aí você vai poder digitar direto, então, maravilha. E então teve toda essa fase no mainframe. Para dizer a verdade, agora eu acho que eu tive uma quarta sorte, que é ligada ao tempo, que é, eu fiquei praticamente 10 anos no Banco Real e teve uma fase de uma coisa que hoje em dia também o pessoal esquece que existiu, que foi a fase do mini computador, que é o mainframe. Isso, é o mini, tá? Mas hoje quase não existe. E apareceu o PC, o circuito integrado. Certo. Então também foi um momento certo. Eu fiz toda a evolução assim, de programador até chegar ao nível máximo lá, que era consultor dentro do banco. Tá? Então acumulei um bom conhecimento daquilo que eu sei fazer, que é software, que é desenvolver software. E aparece o microcomputador, tá? O processadorzinho, e eu achei interessantíssimo. Aí eu achei que realmente isso ia explodir e saí do banco para abrir uma empresa que ia fazer alguma coisa com isso. Ele não sabia ainda o quê, que foi a Prolog. É que você já era empreendedor, você estava trabalhando. Agora me permite uma coisa, quando você citou sorte é oportunidade mais o preparo, tá? É que você estava preparado. Pois é. Então, por isso que isso... Que devo ao meu pai. É, exatamente. E meu gosto pela matemática, pela lógica, perfeito. Deu certo. E o nome Prológica saiu da onde? A lógica pode ser, o restante pode ser pela lógica, né? Pois é, olha, eu não sei, eu lembro naquela época a gente ficava na Santa Ifigênia, tá? Na sobreloja, né? De uma loja de componentes, que foi a origem da Prológica. O que a gente pode fazer com esse negocinho? O que vai ser disso? Como é que eu vendo isso? E aí veio a ideia de fazer máquina de contabilidade. Essa foi a primeira ideia. Ok. E deu certo, né? Deu certo. Era fazer o que aquelas máquinas pesadoras de contabilidade, nossa, com o microprocessador é muito mais fácil. Então a gente fez, esse foi o primeiro desenvolvimento. E, francamente, eu não lembro porquê, mas realmente partiu da coisa lógica, tal. A gente ficou brincando com as palavras, é prológica, vai prológica. Que bacana, viu? Legal. E daí a prológica, daí o desenvolvimento, eu devo dizer que eu gosto de fazer software e eu considero aquela época uma daquelas em que eu me diverti mais, porque a melhor coisa que existe é você pegar uma coisa do zero. Zero mesmo. Pega um processador. Que software tem? Não tem software, zero, nada. Faça você mesmo. Tudo. Desde o carregador, desde o boot, o BIOS, né? O sisteminha operacional, sim, a linguagem, aí faz a máquina de contabilidade, funciona, vende. Não era minha área, né? Meu sócio era... Tinha um sócio que era o vendedor, tinha um sócio que era o cara de hardware, eu era o de software. Era essa a equipe. E deu certo. Tanto deu certo, você acabou de me falar. Eu usei bastante também. E era interessante assim, hoje o pessoal fala teclado, mas aquilo era vendido como editor de texto. Sim. Né? Puxa vida, mas você consegue escrever, né? Escreve tudo lá, negócio assim. Uma das empresas, que naquela época tinha reserva de mercado. Exato. Então, a ideia era desenvolver coisa no Brasil e uma das empresas, você deve lembrar, fez um editor de texto. Sim, lembro. Chamava Edit. Isso, exatamente. Isso. E aí vocês concorriam com a Cobra também, né? Sim, mas a Cobra já tinha uma função diferente, sim, porque era estatal. Era mini computador, a rigor, não era PC. A gente concorria com a Microtech, do amigo que está aqui. Isso. Com as Scopus, que também é também um pessoal amigo meu pessoal das Scopus, eram colegas meus
desde o ginásio. Que bacana. Ginásio, colégio. Hoje não não se faz mais ginásio. Esses foram dos bravadores, né? Isso. Não, olha, é uma época muito boa, porque, de novo, como você pega a coisa do nada e você tem uma coisa que um dia desse estava conversando com um colega meu que trabalhou na Prológica, ele era de Harvard, né? E batendo papo com ele, chegou um assunto em que eu disse para ele, falei, olha, o que me incomoda um pouco hoje é que, ao contrário daquela época que a gente partiu do chip, hoje você tem muita coisa pronta, então você tem menos controle. É verdade. E eu tinha, naquela época, controle total, porque eu fiz o software do zero. E desenvolvi. Ele, meu colega, né, esse meu colega de hardware também, falou, eu fiz do zero. Eu comprei processador, desenhei a placa, ele sabia tudo que acontecia lá dentro. Eu também sabia tudo. Hoje eu tenho máquinas poderosíssimas, ótimo, gosto, continuo a desenvolver software, mas boa parte daquilo já veio. O sistema operacional já está pronto. A linguagem já está pronta. Sim, assim por diante. Tem um chip que tem tudo que aquela placa fazia. Tudo e muito mais. É verdade. Inclusive a lógica que acelera os cálculos, que, portanto, ajuda a inteligência artificial. Que nasceu primeiro para calcular imagens, né, que era controlar o vídeo, né, que precisa de muito cálculo, e agora é usado para inteligência artificial. Mas o bacana é a gente ter tido essa oportunidade de acompanhar tudo. Né? Sim, desde o começo. Desde o começo, né? Porque aí você vê a evolução. Quer dizer, eu fico pensando, bom, eu dei aula na ciência da computação da PUC, dei uma aula como convidado na USP, e esse pessoal novo, digamos, eles não têm o controle que eu tive. Assim, sabe? Claro que eu ensino isso, mas é diferente, né? Isso. Ok, eles acompanham, entendem, mas o trabalho deles é muito mais buscar coisas prontas que fazem aquilo que precisa. Compor com software que existe e, claro, e costurar isso tudo. Não é pouca coisa, né? Sim, ninguém vai ralar o que você ralou. E ninguém vai ter o controle, né? Eles vão ralar diferente. Isso. Vão ralar para achar o componente adequado, o software adequado, o hardware adequado, o pacote, né? Hoje em dia se trabalha muito com pacotes. É verdade. E a gente teve aí, ao longo do tempo, aí o celular normal, aí veio a segunda geração, 3G, 4G, o 5G, né? Que está revolucionando lá em tudo, e o bacana é que a gente está vendo tudo isso acontecer, né? É ótimo. É um pouco assim, olhando para trás, o sonho, aqueles desenhos animados de ficção científica, o Jetson, que a gente o Jetson, tal, que a gente dava risada e tal, está tudo funcionando. Funcionando, verdade. Tudo e mais um pouco. Interessante. Bom. Geraldo, você quer deixar seus contatos? Nós vamos escrever aqui também. Geraldo Cohen, né? O Cohen é com C-O-E-N. Meu e-mail é cohen.geraldo@gmail.com. Meu telefone WhatsApp é 11 98245 1385. Perfeito. Geraldo, sempre um prazer revê-lo, viu? Muito sucesso aí, tá? Internautas, com os agradecimentos então a esse brilhante profissional, Geraldo Cohen, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.